TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV. Eu sou Gabriel Toledo e você acompanha agora um resumo do que foi notícia nesta semana nos nossos telejornais. Hoje é sábado, 13 de junho e você vai ver a seguir. STF nega recursos da Prefeitura e do Estado ligados à tragédia de 2022. Comissão da Câmara apura endividamento da Turp. Comissário de polícia aponta a falta de estrutura em Petrópolis como o maior empecilho no resgate de animais. Agora no Correio Petropolitano na TV. O Supremo Tribunal Federal negou os recursos apresentados pela Prefeitura de Petrópolis e pelo Governo do Estado contra uma decisão da Justiça do Rio que determina ações de proteção em áreas de risco do município. A tragédia de 2022 voltou a colocar em evidência a ocupação de áreas de risco em Petrópolis. 4 anos depois, a discussão sobre prevenção e proteção de moradores continua sendo tema de disputas judiciais e de cobrança por políticas públicas permanentes. A decisão foi tomada pelo ministro Edson Fachin, que entendeu que os recursos tratavam apenas de uma decisão liminar e, por isso, não cabia análise pelo Supremo Tribunal Federal. O entendimento mantém a determinação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, enquanto seguem em tramitação 26 ações movidas pelo Ministério Público. Os processos cobram do Estado do Rio de Janeiro e do município de Petrópolis medidas mais eficazes de prevenção em áreas vulneráveis. A decisão mantém as medidas de contenção de risco geológico, realocação de moradores, demolição de imóveis e risco e de concessão de aluguel social. O tribunal concedeu a liminar e entendeu que os entes públicos têm a obrigação constitucional de zelar por um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Um levantamento divulgado em 2024 pelo Departamento de Recursos Minerais e pelo Ministério Público apontou a existência de mais de 15 mil construções expostas a riscos geológicos em Petrópolis. No mesmo ano, a cidade liderou o ranking nacional de ocorrências de deslizamentos e inundações. A tragédia de 2022 voltou a colocar em evidência a ocupação em áreas de risco em Petrópolis. 4 anos depois, a discussão sobre prevenção e proteção de moradores continua sendo tema de disputas judiciais e de cobrança por políticas públicas permanentes. A reportagem aguarda o posicionamento do Governo do Estado e também do município de Petrópolis. E a Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização da Intervenção Parcial da Turp da Câmara Municipal de Petrópolis realizou uma vistoria na sede da empresa. O objetivo foi acompanhar o andamento da operação administrada pela Prefeitura e pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans. Os vereadores apuram o endividamento e o dano causado no caixa da Turp. A Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização da Intervenção Parcial da Turp é formada pelos vereadores Fred Procópio, Thiago Damasceno, Marquinhos Almeida, Júlia Casamasso e Otávio Sampaio. A vistoria aconteceu na última segunda-feira, dia 1º de maio, e os parlamentares foram recebidos pelo interventor nomeado pelo Executivo, Júnior César Maurício Marinho, o presidente da CPTrans Luciano Moreira e representantes da Turp. Estamos também fazendo vários questionamentos, pedidos de informações, mas sobretudo acompanhando o desdobramento dessa operação. A principal preocupação da comissão especial é o grau de endividamento e os danos causados no fluxo de caixa da Turp. Após o encontro na sede da empresa, os parlamentares se reuniram e oficiaram a Prefeitura de Petrópolis para que a intervenção detalhe as informações financeiras e apresente um plano de recuperação.
No levantamento parcial realizado pela comissão, foi apontada a melhora da operação diária desde que a CPTrans e a Prefeitura assumiram a intervenção parcial. No entanto, há uma preocupação sobre as transferências financeiras entre a Prefeitura e a Turp. De acordo com a comissão, a vistoria também revelou a desorganização no gerenciamento interno da garagem por parte da empresa, com falhas na manutenção mecânica da frota e na organização do almoxarifado. Fatores que podem ter resultado nas perdas de viagens antes da intervenção. Vimos num primeiro momento a retomada da operação, mas ainda com algumas falhas em algumas regiões, e também a preocupação dessa relação entre o poder público e o poder privado, né? Como que vai se comportar a presença da Prefeitura dentro da empresa. Essas informações serão incluídas em relatório preliminar que está sendo elaborado pelo relator da comissão, o vereador Fred Procópio. O grupo tem prazo de 120 dias para concluir o trabalho. O recente resgate de 2 cachorros que estavam em situação de abandono em Petrópolis geraram revolta nos últimos dias. Diante da gravidade da situação, a equipe da TV Correio da Manhã entrevistou um dos agentes da Polícia Civil que atuou no resgate dos animais. Ele apontou que, infelizmente, este tipo de situação é uma realidade aqui na cidade e que muitas vezes os órgãos públicos não podem agir devido à falta de estrutura para acolher esses animais. Por que a gente não faz mais? Porque não há no poder público municipal da nossa cidade, isso é um fato, não estou inventando nada, tá? Espaço público adequado para cuidados veterinários, a hospedagem do animal resgatado aguardando a adoção. O comissário de Polícia Civil, Carlos Graça Aranha, da 105ª Delegacia de Polícia em Petrópolis, atendeu uma ocorrência de maus-tratos a 2 cachorros no bairro Vila Felipe no dia 8 de junho. Os animais foram encontrados em situação de abandono. Um deles estava acorrentado, extremamente magro, debilitado e correndo risco de morrer. O outro foi localizado em um espaço pequeno e insalubre, cercado por fezes e urina. A ação resultou na prisão em flagrante de uma mulher de 35 anos, que era proprietária dos animais. Só foi possível porque uma protetora de animais independente, e ela banca os cuidados veterinários e a hospedagem até a adoção. Vale destacar que situações de maus-tratos e abandonos como as destes animais não são raras em Petrópolis. De acordo com dados do Disque Denúncias, 183 casos de maus-tratos aos animais foram reportados na cidade no ano de 2026. Só para você ter uma ideia, eu tenho aqui no meu telefone cadastradas por volta de 40 denúncias de maus-tratos até o momento, com fotos, vídeos, nomes de proprietários dos animais, endereços completos. Segundo Aranha, a falha estrutural é o principal empecilho para as operações de resgate no município de Petrópolis, mas este problema está longe de ser uma exclusividade da cidade. Não é um problema só de Petrópolis, isso não existe quase em lugar nenhum do Brasil inteiro. É uma responsabilidade pública, sim, tá? Mas o poder público se finge de morto. Mesmo com as falhas apontadas, o comissário destaca a importância da população em casos de maus-tratos por meio da realização de denúncias. Elas devem ser feitas por meio da Coordenadoria de Bem-Estar Animal, COBEA, pelo WhatsApp DDD 24 98839 7243 e também 24 2291 1505 e o e-mail caicobea@petropolis.rj.gov.br ou diretamente com a 105ª Delegacia de Polícia Civil pelo WhatsApp DDD 24 99 281 2287. E você vai ver no próximo bloco. Vacinação com imunizante contra a dengue do Butantan é suspensa em Petrópolis. Secretaria de Estado de Saúde reforça a importância da vacinação contra a gripe com a chegada do inverno. O governo do estado do Rio de Janeiro reforça o uso de alerta emergencial para celulares. O Correio Petropolitano na TV volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. E a Secretaria de Saúde de Petrópolis suspendeu temporariamente a aplicação da vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan. A medida segue a orientação do Ministério da Saúde, que decidiu interromper o uso do imunizante em todo o país após a investigação de casos graves registrados entre pessoas vacinadas. Apesar da suspensão, a vacinação contra a dengue continua normalmente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos com a vacina Qdenga. A decisão foi anunciada pelo Ministério da Saúde na segunda-feira, dia 8. Segundo a pasta, mais de 500 mil doses da vacina do Butantan já foram aplicadas no país. Entre os vacinados, 42 pessoas apresentaram sintomas mais severos, 3 precisaram ser internadas e 2 morreram. As autoridades afirmam que ainda não é possível confirmar se os casos foram causados pela vacina, mas a suspensão foi adotada como medida de precaução enquanto as investigações continuam. Em Petrópolis, a interrupção da campanha foi imediata. O município recebeu 1.130 doses do imunizante e já havia vacinado 328 profissionais da atenção primária. A Secretaria de Saúde informou que acompanha as orientações do Ministério da Saúde e aguarda novas definições sobre a continuidade da estratégia vacinal. De acordo com a Prefeitura, foram registradas 60 notificações de reações adversas leves entre profissionais imunizados. Houve ainda um caso considerado grave, mas o paciente foi atendido em uma unidade de pronto atendimento, onde recebeu alta médica após realizar exame para dengue com resultado negativo e passa bem. Essa descontinuidade ela tem um objetivo. Primeiro, é a ação de precaução, que deve sempre guiar quem respeita a vida, quem respeita a ciência, né? Ainda mais quando a gente está falando de vacinação. Segundo, para que Ministério da Saúde, Anvisa, Instituto Butantan aprofundem a investigação. O Ministério da Saúde reforça que a suspensão não significa que a vacina perdeu a eficácia. Segundo a pasta, pessoas que já receberam o imunizante continuam protegidas contra a doença. Quem foi vacinado recentemente deve ficar atento a sintomas como febre, dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramentos ou sinais de desidratação e procurar atendimento médico caso apresente agravamento no quadro. Nosso compromisso é com o máximo rigor científico possível e a gente vai trabalhar nesse sentido com a esperança de que nós vamos conseguir dados suficientes, evidências suficientes para mostrar que a vacina
tem benefício para a saúde pública brasileira e pode ser retomada essa vacinação. Enquanto a investigação avança, a Secretaria de Saúde reforça que a vacinação contra a dengue segue disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos com a vacina Qdenga. Além da imunização, eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti continua sendo a principal forma de prevenção contra a doença. E ainda nesse assunto, com a proximidade do inverno e o aumento dos casos de doenças respiratórias, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro alerta para a importância da prevenção. No Dia Nacional da Imunização, a principal recomendação é manter a vacinação contra a gripe em dia. Com a queda das temperaturas e as mudanças bruscas no clima, gripes e outras infecções respiratórias costumam se tornar mais frequentes. Por isso, além da vacinação, a orientação é adotar hábitos simples no dia a dia, como lavar as mãos com frequência, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar e manter os ambientes bem ventilados. A Secretaria também reforça que, ao apresentar sintomas como febre, tosse e mal-estar, a população deve procurar uma unidade de saúde e evitar a automedicação. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, até o dia 4 de junho, o Estado registrou mais de 7.000 internações e 424 mortes por síndrome respiratória aguda grave. Desse total, 996 internações e 42 óbitos foram associados à influenza. Com a chegada do inverno, a Secretaria de Estado de Saúde tem uma maior preocupação com as infecções respiratórias agudas. Para isso, temos a vacina contra a influenza, que é uma importante medida para a prevenção das infecções graves. Até o início de junho, mais de 1.200.000 doses da vacina contra a gripe haviam sido aplicadas nos grupos prioritários no estado. A cobertura vacinal, no entanto, estava em 27,5%, ainda distante da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde. Crianças pequenas, gestantes, puérperas e idosos fazem parte do grupo mais vulnerável às complicações da doença. A influenza pode evoluir para quadros graves, como pneumonia, agravar doenças crônicas e até levar à morte. Essa vacina ela está disponível em todas as unidades de saúde para um público prioritário, que são crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes e idosos. A população deve buscar essa vacina nas suas unidades de saúde mais próximas para, dessa forma, se prevenir. A vacina contra a gripe está disponível gratuitamente nas unidades do Sistema Único de Saúde. A estratégia de vacinação no estado será mantida até 31 de janeiro de 2027, seguindo a orientação do Ministério da Saúde e também da Anvisa. A recomendação é que a população procure o posto de saúde mais próximo e mantenha a caderneta de vacinação atualizada para atravessar o inverno com mais proteção. O governo do estado reforçou o uso do Cell Broadcast, que, para quem não sabe, é uma tecnologia que envia alertas emergenciais para celulares em áreas de risco sem necessidade de cadastro ou internet. A ferramenta foi acionada 169 vezes durante o último verão e, segundo a Defesa Civil, contribuiu para a redução das mortes relacionadas às chuvas no estado do Rio de Janeiro. O alerta aparece na tela do celular, acompanhado de um sinal sonoro e chama a atenção da população para situações de risco iminente. O sistema é utilizado apenas em casos graves, quando há ameaça real à vida e funciona mesmo sem conexão com a internet ou cadastro prévio do usuário. Durante o verão de 2025 para 2026, a ferramenta foi acionada 169 vezes em diferentes regiões do estado. Apesar do grande volume de chuvas registrado no período, a Defesa Civil contabilizou apenas 3 mortes relacionadas aos eventos meteorológicos. Além dos alertas enviados diretamente para os celulares, a Defesa Civil mantém um monitoramento permanente das condições climáticas. As informações são repassadas para os municípios e ajudam na preparação de equipes, abrigos e ações de emergência antes que os problemas aconteçam. O trabalho é realizado 24 horas por dia por equipes de meteorologistas, geólogos, hidrólogos e operadores. A gente tem o severo, que é quando aquele que a gente sabe que vai acontecer, já é esperado que vai acontecer, então a gente avisa a pessoa para que acabe o efeito surpresa. E o outro método é o extremo, que é aquele quando não tem jeito, é imediato.
Mas antes disso, a gente tem outras ferramentas. Além do Cell Broadcast, a população também pode receber informações por sirenes instaladas em áreas de risco, redes sociais, painéis de monitoramento e pelo serviço gratuito de SMS. Lembrando que, para se cadastrar, basta enviar o CEP da região de interesse para o número 40199 e passar a receber os avisos diretamente no celular. E a ferramenta já tem sido utilizada em diferentes situações de risco no estado. No início desse ano, por exemplo, o alerta Cell Broadcast foi acionado durante a ressaca nas praias do Rio de Janeiro, com o objetivo de orientar a população e evitar afogamentos. A gente mandou o Cell Broadcast para alerta de ressaca. A gente mandou o Cell Broadcast e foi a primeira vez no nosso país que isso foi feito, né? E foi usado. A gente sabia que a praia de Copacabana está sempre lotada no Ano Novo, né? É uma área muito visitada pelos turistas. Com a chegada do inverno e o período mais seco do ano, o foco do monitoramento passa a incluir a baixa umidade do ar e os incêndios florestais. Nesse caso, a Defesa Civil orienta a população a evitar queimadas, a soltura de balões e outras práticas que possam provocar focos de incêndio. A expectativa é ampliar o uso dos alertas emergenciais também para situações críticas de baixa umidade, reforçando as ações de prevenção e garantindo que a população tenha mais tempo para agir diante de qualquer ameaça. E você vai ver a seguir. Praça da Inconfidência é tradição como ponto de troca de figurinhas da Copa do Mundo. Crianças pintam o muro com as cores do Brasil em Petrópolis. Procon Petrópolis orienta consumidores sobre compras no Dia dos Namorados. Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. A cultura da troca de figurinhas atravessa gerações e aqui em Petrópolis não é diferente. A Praça da Inconfidência é o principal ponto de encontro entre jovens e adultos que desejam completar o álbum da Copa do Mundo. E por isso, a nossa equipe esteve lá e conversou com jornaleiros, colecionadores e vendedores de figurinhas. A Copa do Mundo é uma cultura global.
Mas aqui no Brasil, o álbum de figurinhas da competição se tornou uma febre. Tradicionalmente vendido nas bancas de jornais, o item é responsável, muitas vezes, por alavancar as vendas desses empreendedores. Para entender melhor esse mercado, nós conversamos com um dos jornaleiros mais tradicionais de Petrópolis, Júlio César Cilento, que há 30 anos tem uma banca na Praça da Inconfidência, no centro de Petrópolis. A gente considera que é a melhor fase, que é a época da Copa do Mundo. Aí as figurinhas levanta bem a condição da banca, né? A tradição da troca de figurinhas em Petrópolis tem como um dos principais pontos a Praça da Inconfidência, conhecida também como Praça da Figurinha. Essa cultura atravessa gerações e faz parte da história de muitos petropolitanos desde a infância. A cultura daquela troca da figurinha antiga, do pessoal vir aqui conversar um com o outro, poder trocar, completar o álbum, entendeu? Isso aí é uma curtição até hoje. Neste ano, houve um aumento no custo para completar o álbum da Copa do Mundo. O álbum na versão simples de capa mole custa R$ 24,90. Já o de capa dura, que possui as versões dourada e prateada, fica em torno de R$ 75,80. Quem gosta de colecionar para guardar e ter uma recordação bem estruturada, o pessoal prefere o capa dura, né? Porque ele fica vamos dizer, ele é mais resistente, né? E o capa normal, o capa mole que o pessoal fala, é o pessoal que gosta de colecionar de qualquer maneira. Tem uns que nem completam o álbum todo. Além das bancas, Petrópolis conta ainda com pontos de troca, onde as figurinhas são vendidas de maneira avulsa. O vigilante Carlos Alberto Medeiros, por exemplo, atua no segmento desde a Copa de 2014. E para ele, essa cultura vai além da questão econômica. A gente ri, a gente tira foto, a gente brinca, a gente se diverte com eles e isso é gratificante, né? Carlos Alberto contou que, apesar de ser uma diversão, a venda de figurinhas ajuda nas contas, visto que ele consegue arrecadar entre R$ 600 e R$ 800 por dia. E agora tá no início, né? Dentro da Copa mesmo, isso aqui fica maravilhoso, isso aqui. A estudante Ana Luísa Barros não está fazendo o álbum da Copa, mas fez questão de ir até a Praça da Inconfidência para pegar a figurinha do seu jogador favorito, cultura que herdou do pai. Mas em 2018 eu completei o álbum, eu batia na escola, eu comprava figurinha, então eu completei meu álbum inteiro. E esse ano eu não tô com álbum, mas aí eu já garanti minha figurinha do Messi, né? O melhor do mundo. O motorista de aplicativo Jucemar da Costa trabalha com a venda e troca de figurinhas desde a Copa do Mundo de 2010. Segundo ele, a tradição tem importância econômica, mas é superada pela paixão pelo futebol. E daí, gostei da brincadeira, fui ficando e, claro, há um lucro, tem que ter um lucro. A gente tem um lucro e é uma diversão, gostoso, uma coisa gostosa, eu gosto de fazer. Outro tradicional jornaleiro em Petrópolis é Fernando Wilbert, que trabalha na banca de jornal localizada próxima do Colégio Dom Pedro II. De acordo com ele, o faturamento da banca sempre aumenta durante o período de Copa do Mundo. Tanto é que antes chegam, a Panini manda pra gente os álbuns, tudo, pra gente poder vender antecipadamente. Entendeu? E no momento da Copa vai ter outro pique, por causa que o momento o pessoal vai querer ver a Copa, aí o pessoal vai querer mais figurinhas, né, para completar o álbum o mais rápido possível. E no meio de toda essa empolgação para completar os álbuns, claro que os petropolitanos também estão ansiosos para o início dos jogos. A seleção brasileira estreia contra o Marrocos no dia 13 de junho. Você acha que o Brasil vai ser campeão? Eu acho que sim. Eu sou contra o Neymar ser convocado para a Copa. Eu acho que a gente teria mais chances sem ele. Mas se a gente quiser, acho que a gente ganha sim. Não, eu acredito. Se o Brasil ganhar, até que vai aumentar tudo, vai tudo, né? Você vende até quando passa a Copa acaba, ainda fica um mês e pouco vendendo, mesmo o Brasil perdendo. Se o Brasil ganhar, vai até dezembro. A gente tem que acreditar, né? Toda a Copa a gente acredita que ele vai ser campeão. E ainda nesse clima de Copa do Mundo, os alunos do Colégio Santa Catarina em Petrópolis pintaram o muro da escola com as cores do Brasil por conta da competição. Essa atividade aconteceu nesta terça-feira e foi marcada por muita diversão e aprendizado para as crianças. O futebol é um esporte que mexe com todos os brasileiros, ainda mais quando se trata de seleção brasileira. Por isso, nesta terça-feira, crianças de 1 a 9 anos de idade do Colégio Santa Catarina distribuíram as cores do Brasil aqui pelo muro da escola.
O objetivo foi marcar a primeira Copa de grande parte dos pequenos, que já estão ansiosos para o Mundial. E o nome mais citado entre as crianças foi o de Neymar. Quem vai ser o melhor jogador do Brasil na Copa? Que o Neymar for, vai ser ele. Tem aquele jogador na seleção brasileira que você gosta, que você acha mais especial? Neymar. Por quê? Porque ele é um bom jogador. Porque ele já conseguiu uma Champions, já conseguiu trazer a medalha de ouro para o nosso Brasil, aí ele pode jogar também. A estudante Luna também participou da dinâmica. Apesar da idade, relembrou de quando o Ronaldo Fenômeno se machucou antes da Copa do Mundo de 2002. E ela está esperançosa diante de algumas coincidências em relação à última vez que o Brasil foi campeão. Aí ele foi pro médico, só que aí não sabia se ele ia jogar. Só que aí ele foi lá e jogou. Aí ele jogou, o Brasil foi campeão. E o Brasil estava no grupo C. E esse ano o Brasil caiu no grupo C. E quem tem lesão no joelho? O Neymar. Então o Brasil vai ganhar. Os alunos começaram a atividade por volta das 9 horas da manhã, com apoio do professor e grafiteiro Rodrigo Santana. De acordo com ele, antes da ação externa, os estudantes iniciaram um aprendizado sobre ilustração dentro da sala de aula. A importância é que, primeiro, elas se sentem mais em posse desse muro aqui, vão passar por aqui, vão mostrar para os pais, então já é uma arte delas exposta. Na verdade, algumas vai ser a primeira exposição delas, né? Então, trazer esse conteúdo de sala de aula também para a parte externa estimula que eles façam em outra superfície. Rodrigo ressaltou ainda a importância de estimular a arte desde a infância. Até que no futuro, assim como eu, vira uma profissão para eles, né? Vira um trabalho, parte da vida, ou no máximo uma boa terapia, porque a arte sempre espairece a mente. Segundo a diretora do Colégio Santa Catarina, Mônica Chung, a ideia partiu de um grupo de professores com o objetivo de proporcionar para os alunos uma atividade diferente da rotina. Então isso vai ficar marcado na vida deles, né? Até porque a gente sabe que eles vão passar aqui e vão se sentir assim: nossa, fui eu que ajudei a pintar esse muro para torcer pelo Brasil. Mônica falou também sobre a importância da aula de artes no colégio. Eles estão fazendo um projeto agora, estão escrevendo um livro e fazendo a ilustração do livro, né, juntamente com o professor Rodrigo. Então, esse movimento, que eles sabem que o que eles fazem no papel, eles podem fazer, né, produzir arte em outros locais. Como exemplo, né, em comemoração à Copa do Mundo. A criançada já está ansiosa para a Copa do Mundo. O Brasil entra em campo já nesta semana, no dia 13 de junho, contra a seleção do Marrocos. Quem acha que o Brasil vai ganhar, levanta a mão! Quem tá torcendo pro Brasil, levanta a mão! Brasil! 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 O Procon Petrópolis chama a atenção para cuidados simples que podem evitar desgastes após o Dia dos Namorados nesta sexta-feira. É preciso que os consumidores fiquem atentos para o prazo de entrega, política de troca, nota fiscal e compras na internet. O Procon Petrópolis pede para os consumidores redobrarem a atenção no momento das compras de presentes para o Dia dos Namorados neste 12 de junho. De acordo com a fiscal do Procon da cidade, Fernanda Teixe, as compras online são as mais preocupantes. O primeiro cuidado é escolher um site confiável para evitar qualquer tipo de golpe. A partir daí, é preciso verificar se o prazo de entrega vai atender esse consumidor. Já que a gente está falando de uma data específica, é importante conferir se o produto vai chegar a tempo. Outro ponto importante da compra online é o direito de arrependimento. Nesses casos, o consumidor pode desistir da compra em até 7 dias contados a partir do recebimento do produto, mesmo que não haja defeito. E solicitar a devolução dos valores já pagos. E também buscar uma eventual reparação por algum prejuízo. Já nas lojas físicas, a regra muda. A troca só é obrigatória quando há defeito no produto. Trocas por motivo de gosto, tamanho, cor
ou modelo dependem da política de cada estabelecimento. Por isso, é importante perguntar sobre a política de troca e pedir que essa informação esteja clara. A nota fiscal deve acompanhar qualquer compra, seja ela nas lojas físicas ou na internet. Segundo o Procon, em caso de defeito ou algum problema que apareça depois, o documento é essencial para comprovar a relação de consumo e garantir o direito do consumidor. O Procon orienta ainda que os consumidores observem os preços e as condições de pagamento. As diferenças de valor entre dinheiro e Pix não são permitidas. Mas entre as outras formas de pagamento, como cartão de crédito e débito ou parcelamento, essas diferenciações são permitidas, mas elas devem estar sempre informadas de forma clara e visível para o consumidor. Em caso de dúvidas, o consumidor pode procurar o Procon Petrópolis, que realiza o atendimento presencial na Rua Doutor Moreira da Fonseca, na altura do número 33, no centro da cidade, ao lado da Câmara Municipal. O atendimento acontece das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E você vai ver no próximo bloco. Linha 700 completa trajetos com 30 minutos de antecedência com rotatória do Carangola. Prefeitura promove reinserção social de acolhidos no NIS em Petrópolis. Lançamento oficial marca expectativa para a 37ª edição da Bauernfest. Segundo piquenique literário do Leia Mulheres, Petrópolis acontece neste domingo. O Correio Petropolitano na TV volta depois do intervalo. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã,
Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta e agora falando sobre mobilidade urbana, a linha 700 que realiza o trajeto entre Itaipava e o centro de Petrópolis tem completado as viagens com cerca de 30 minutos de antecedência desde o início dos testes da rotatória do Carangola. O levantamento é da Prefeitura de Petrópolis. A pesquisa analisou viagens realizadas pelo mesmo veículo em períodos antes e depois da introdução da rotatória. De acordo com a Prefeitura, em um mês de testes, a linha 700, uma das mais movimentadas de Petrópolis, tem completado o trajeto entre Itaipava e Centro com cerca de 30 minutos de antecedência. Após o levantamento, uma viagem que saía da Paulo Barbosa, no centro de Petrópolis, com destino ao terminal de Itaipava, levava 86 minutos no período entre 4 horas da tarde e 8 horas da noite. Após a medida, a viagem passou a ser concluída com aproximadamente 58 minutos, o que representa um ganho de quase meia hora. Ainda de acordo com o executivo, o impacto também é percebido por quem tem como destino a região do Carangola. As viagens do trajeto Centro-Vicenço-Rivete, que antes eram concluídas em um tempo médio de 73 minutos, passaram a ter duração média de 47 minutos após a intervenção, registrando o ganho operacional de 26 minutos. Em uma recente entrevista para a TV Correio da Manhã, o diretor-presidente da CPTrans, Luciano Moreira, explicou que não é necessária uma conversão na pista para a esquerda. Segue exatamente o espírito da operação da Pedro Américo, da operação da Visconde de Taunay, na operação, inclusive lá em Itaipava mesmo, que a gente já habitualmente faz nos horários de pico, mas dessa vez de maneira mais perene. Segundo Luciano Moreira, a rotatória elimina os cruzamentos diretos na região, impede que o fluxo de veículos de quem entra no Carangola retenha aqueles que seguem em direção para Itaipava. Nos últimos 2 meses, a Prefeitura promoveu a reinserção social de 14 pessoas que estavam acolhidas no Núcleo de Integração Social UNIS, no Alto da Serra. Por meio do trabalho da Rede de Proteção Social do município, foi possível garantir o resgate da autonomia individual e a retomada da convivência familiar e vida comunitária. Para o início da reinserção, a primeira ação é o cuidado em garantir que a pessoa acolhida tenha condições financeiras de sustento. Por isso, os técnicos do Núcleo de Integração Social, UNIS, buscam informações sobre benefícios sociais ou previdenciários que os acolhidos possam ter direito, como Bolsa Família ou BPC, ou então ajudam na busca por um trabalho. Das 14 pessoas, 7 são homens e 7 são mulheres, de diferentes idades e tempo de acolhimento no NIS, no caso da unidade do Alto da Serra. 5 delas optaram por voltar para a cidade de origem. As demais encontraram uma nova casa em Petrópolis. Nos 2 casos, há um trabalho efetivo para tornar a nova vida possível. Outro ponto importante são os cuidados com a saúde física e mental, já que as pessoas passam a viver de forma independente a partir da reinserção. Neste momento, há um cuidado particular também se o acolhido precisa de suporte para tratamento contra o alcoolismo ou dependência química, e então é feito o encaminhamento para o CAPS. Realizamos um trabalho focado na reinserção social das pessoas em situação de rua, para que essas pessoas possam ter a sua dignidade resgatada, a sua cidadania, um trabalho de autonomia, de emancipação, de resgate de laços familiares, de vínculos familiares dessas pessoas. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, em um dos casos de reinserção, um homem voltou para a casa da mãe. Uma nova reinserção deve acontecer nas próximas semanas e, para este caso, os colaboradores já ajudaram na aquisição de móveis e eletrodomésticos, como armário, cama e fogão. Um trabalho totalmente humanizado, respeitando a dignidade humana. Esse que é o foco aqui da Secretaria de Assistência Social acerca das pessoas em situação de rua, para que a gente possa estar reinserindo essas pessoas à sociedade. O prefeito Ingo Rames e o Clube 29 de Junho realizaram na última quarta-feira o lançamento oficial da 37ª Bauernfest. A cerimônia no Palácio de Cristal apresentou as novidades e os detalhes da edição de 2026 da tradicional Festa do Colono Alemão,
um dos principais eventos turísticos e culturais de Petrópolis. Confira. A Bauerfest é considerada um dos maiores eventos culturais do estado do Rio de Janeiro. Nessa semana, inclusive, a festa foi classificada pelo governo estadual entre as principais responsáveis por impulsionar o turismo e a economia do interior fluminense. Segundo o levantamento, o evento reúne mais de 560 mil visitantes, gera mais de 1.000 empregos temporários e chega a registrar até 90% de ocupação hoteleira. A montagem da estrutura da 37ª edição da Bauerfest já começou no entorno do Palácio de Cristal. Durante o lançamento oficial da festa, realizado nesta quarta-feira, a organização do evento apresentou a dinâmica da edição desse ano, com detalhes sobre a programação de um dos principais eventos culturais do estado. A edição de 2026 acontece entre os dias 19 de junho e 5 de julho. A expectativa é repetir o sucesso dos anos anteriores, com grande movimentação de turistas e impacto positivo em setores como hotelaria, gastronomia, comércio e serviços. A organização do evento também destaca o trabalho integrado entre as secretarias municipais, forças de segurança e entidades parceiras para garantir uma festa mais estruturada, segura e acolhedora para moradores e visitantes. Foi muito trabalho. O 29 de junho, é o detentor da marca Bauerfest, detentor da festa, trabalhou com afinco para que a festa acontecesse junto com a RP12 e junto com a Prefeitura de Petrópolis. Então, um agradecimento enorme para todas as pessoas envolvidas, especialmente para a minha diretoria. Em 2025, a Bauerfest reuniu mais de 500 mil pessoas e recebeu 1.592 ônibus e vans de turismo. A ocupação hoteleira superou 95% e a festa movimentou cerca de 70 milhões de reais na economia local. Para este ano, a programação prevê mais de 200 atrações culturais, além da tradicional culinária alemã e da feira de artesanato. E nós temos certeza que será mais uma Bauer de recorde de público, de muitas boas atrações, e você que vier a Petrópolis vai estar participando com certeza de um grande evento. Dia 19 de junho inicia-se a Bauerfest, a gente quer convidar aqui a todos, até o dia 5 de julho, a Alemanha, um pedaço da Alemanha vai estar em Petrópolis, e claro, a gente tem trabalhado para que realmente seja a maior Bauerfest de todos os tempos. O público também vai encontrar o chopp oficial Spaten, que é uma das marcas patrocinadoras do evento, além da participação de 22 cervejarias artesanais da cidade. Entre as novidades está a instalação de um telão para a transmissão dos Jogos da Copa do Mundo e a realização de atividades tradicionais, como o concurso do chapéu mais enfeitado. A estrutura da festa ainda contará com posto médico na Casa de Educação Visconde de Mauá e equipes de socorristas distribuídas em pontos estratégicos para garantir mais segurança e atendimento aos visitantes. Um pouquinho de paciência com o trânsito, a gente sabe que são 17 dias que dá um transtornozinho no trânsito, mas já vem melhorando a cada ano. No passado já foi bastante diferente o impacto no trânsito, a gente teve poucas reclamações, então a gente espera que esse ano seja ainda melhor. Se o cidadão metropolitano for vir para a festa, possa vir de transporte público, táxi, transporte aplicativo, isso tudo ajuda na logística da festa. Então a gente espera todos vocês aqui também, que a gente possa tomar um chopp e comemorar a 37ª Bauerfest. Lembrando que o trânsito no entorno do Palácio de Cristal já começou a passar por mudanças. A rua Alfredo Pachá está com interdição parcial e proibição de estacionamento. A partir de sábado, dia 13, a via será totalmente fechada ao tráfego de veículos e a rua Padre Siqueira terá o sentido de circulação invertido para garantir o acesso à região. As alterações permanecem em vigor até o encerramento da festa. A orientação é que motoristas redobrem a atenção à sinalização e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas. E ainda na cultura, os jardins do Museu Imperial em Petrópolis vão ser palco de mais uma edição do piquenique literário do grupo Leia Mulheres Petrópolis. O evento, voltado para a promoção da literatura e das trocas interpessoais e de livros físicos, está marcado para este domingo, dia 14 de junho. Esse evento vai ser maravilhoso, a gente já parte dessa premissa, porque imagina, Hugo, a gente junta livro, a gente junta pessoas, a gente junta um espaço que é lindo, no meio de árvores, a gente vai levar comida, porque a gente está colocando como junino devido à festividade agora deste mês, né? E aí você tem tudo isso junto e misturado. Um encontro promovido pelo grupo de leitura Leia Mulheres Petrópolis dá sequência ao sucesso do primeiro piquenique literário, realizado em 2025.
A gente tem como respaldo o primeiro piquenique, que foi fantástico, foi muito assim, ficou uma emoção na gente, ficou uma memória muito positiva. Então a gente tem aquele viés todo que é estético e temos toda essa emoção que é muito boa. Diferente dos outros eventos do Leia, que possuem livros fixos a serem debatidos, o piquenique tem foco no leitor e nas trocas interpessoais. Ter troca de livros, as pessoas podem levar as suas crianças, então é um espaço que acolhe todos, né, qualquer idade. Quem não puder sentar na grama, levar sua toalhinha, pode levar uma cadeira. Então é isso, a gente está num espaço lindo com pessoas muito interessadas em fazer essa troca, essa conversa. Segundo a mediadora, esse evento serve como uma oportunidade para que pais e mães comecem a introduzir seus filhos no mundo literário, criando assim o hábito da leitura. As crianças, elas partem muito da observação, né? Como é que você está no mundo que você chegou? Você chega a partir do que você observa. Então isso é fantástico para as famílias quando levam seus filhos a esse tipo de movimento. Linda ainda aponta que, apesar do estímulo infantil ser mais facilmente identificado, o evento e o grupo de leitura como um todo servem como um impulso literário para os adultos. O movimento, um clube de leitura e esses lugares possibilitam a gente dizer, caramba, por que eu não li? Isso é tão interessante, a troca. A gente vai falando de um livro, de uma autora, aquele papo. A segunda edição do evento está marcada para acontecer no dia 14 de junho. É gratuita e aberta para todo o público. Gente, venho prestigiar esse segundo encontro do piquenique literário do Leia Mulheres Petrópolis no Museu Imperial. Será agora, nesse domingo, a partir das 10 até meio-dia. Vocês estão todos convidados. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas segunda a gente está de volta. Um bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.